Fala galerinha, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Júlio e o assunto de hoje, dando sequência à nossa aula de circunferência, é a parte de tangentes internas. Lembre que já falamos de tangentes externas, já falamos de circunferências secantes, falta trabalhar com a ideia da posição de tangentes internas. Perceba que elas são tangentes, duas circunferências internamente, tá? São tangentes internamente. O que vai acontecer? Eu vou te mostrar dois casos de tangentes internas bem bacanas. O primeiro, o que acontece no primeiro caso? Eu tenho aqui, ó, olha só. Eu tenho essa medidazinha aqui, que eu vou marcar em vermelho, que vai ser o raio da primeira circunferência, certo? Lembrando que eu vou ter aqui o centro da primeira circunferência, que eu vou chamar de O1. Vou chamar de O1, beleza? Vamos tentar raciocinar aqui. Eu vou ter aqui também, olha isso, esse ponto que eu vou chamar de O2, centro da segunda circunferência. Mas, olha isso, toda essa medida que eu vou marcar em azul aqui é o raio da segunda circunferência. Isso aqui é o raio da segunda. Eu vou fazer o seguinte, aqui eu vou abusar um pouco do meu desenho, só que nós faremos assim. Daqui até aqui, olha isso, daqui até aqui, eu vou ter o raio da segunda circunferência, certo? Faz sentido, ó? Raio da segunda circunferência, raio da pequenininha. O que acontece, que eu preciso que vocês enxerguem, é o seguinte. Daqui para cá, essa medida verde aqui é a distância entre os centros da primeira e da segunda circunferência. Então, pera lá. Vamos escrever isso aqui. Quais são os elementos que eu tenho? Eu tenho que o meu R1. Quem é R1? É o raio da circunferência 1. R1 é o raio da circunferência 1. Quem vai ser R2? Quem vai ser R2? R2 vai ser o raio da circunferência 2. R1, raio da circunferência 1, R2, raio da circunferência 2. Vamos tentar fazer uma conta? Olha isso. Se você pegar esses dois pontos aqui, você tem o raio da segunda circunferência, da maior. Se você subtrair esse raiozinho, você tem a distância entre os centros. Então, vou escrever isso aqui, ó. D vai ser a distância entre os centros. Distância entre os centros. Beleza? Vamos pensar um pouquinho? Olha o que eu acabei de falar. Deixa eu deixar a canetinha aqui. A distância daqui para cá é o raio da segunda circunferência. Se eu pego o raio da segunda e subtraio do raio da primeira, eu tenho a distância entre os centros. Olha o que eu vou escrever. Se eu pego o raio da segunda, subtraio do raio da primeira, eu tenho a distância entre os centros O1 e O2. R2 menos R1 dá a distância entre os centros das duas circunferências. É claro que eu poderia fazer o seguinte, quer ver? Ó? Eu poderia trabalhar com a seguinte ideia. Dentro de um exemplo como esse, a gente poderia fazer assim. Imaginando aqui, ó, a distância entre os centros, olha isso, a distância entre os centros igual a 8 centímetros. O raio da primeira circunferência, o raio da menor, igual a 2 centímetros. E eu quero que você calcule a área do círculo maior e o comprimento da maior circunferência. Então, pera lá. A área do círculo maior é dada por π vezes o raio ao quadrado. Vamos pensar um pouquinho? Você vai falar, mas eu não tenho o raio do círculo maior. Sim, você tem. O raio do círculo maior é que nós chamamos de R2. Ele é a soma da distância entre os centros com o raio da menor. Então, o raio da maior vale 10. Conclusão, π vezes 10 ao quadrado. 10 ao quadrado vai ser 100. 100 π, unidade, centímetro, centímetros quadrados. Tá aqui, ó, a área do círculo maior. Mas eu quero o comprimentinho dele também. Comprimentinho do círculo vai ser dado por 2πr. O raio vale 10 vezes 2, então vamos colocar 2π vezes 10, isso vai ser 20π
centímetros quadrados. 20π centímetrozinhos quadrados. Eu disse para você que eu te daria 2 exemplos. Eu quero te colocar mais um exemplo. Antes, vamos ficar aqui, ó. Deixar ela dessa maneira aqui que eu quero trabalhar uma situação, tá? Vamos imaginar o seguinte. Eu vou trabalhar a seguinte ideia. Vou apagar aqui. Vou apagar esse desenho. Vamos tirar um pouco isso aqui de contexto. Deixar só aquele cantinho lá que eu não vou utilizar. Olha só. Vou fazer um desenho de uma circunferência qualquer. Uma circunferenciazinha grande aqui, ó. Uma circunferenciazinha, digamos assim, ó. Deixa eu ver. Uma grandona como essa aqui, ó. Circunferência maior. Daí eu acho o centro dela, tá? Aqui nós vamos fazer o seguinte. Não sei se o meu desenho vai me permitir, mas acho que vai. Não ficou legal. Ele escorrega. Eu falo que esse compassinho escorrega. Então vamos fazer aqui, ó. Aqui, bonito. Isso, garoto. Vamos segurar você aqui. Aí, gurizinho. Lá, ó. Então imagine que isso é uma circunferência. Tá feia, mas tá bom. Olha só. O que eu quero? O que eu tenho? São tangentes internas. Aqui vamos melhorar um pouquinho. Só para fazer um acabamentinho final aqui. Aqui a gente faz acabamentinho final. Aí tá bonito. Gente, olha isso. Esse ponto aqui, centro da primeira. Esse ponto aqui, centro da segunda. O1 e O2. Eu digo no enunciado que elas são tangentes internas, eu aviso isso, tá? A gente tem que falar isso para você porque não dá pra gente apenas com a ideia da intuição ali resolver o problema. Eu digo para você que eu tenho 2 circunferências, O1 e O2, tangentes internas, onde o centro da maior pertence à circunferência menor, conforme a figura. Olha o que eu disse. O centro da maior pertence à circunferência menor. Se elas são tangentes internas e essa segunda condição também é satisfeita, eu preciso te fornecer apenas uma coisa. Quer ver? Ó? Eu digo para você assim, ó, digamos que eu te forneça esse raio como 3 centímetros. Daí eu quero de você o quê? Eu quero que você me ajude a calcular a área externa à circunferência menor e interna à circunferência maior. Jesus, como é que eu faço isso? Vamos pensar um pouquinho? Várias coisas a gente tem que analisar. Primeiro, se essas circunferências são tangentes internas e e o centro dessa circunferência maior pertence à menor, significa que se você dobrar essa medida, você tem o diâmetro da menor e como consequência o raio da maior. Então o que acontece ali, ó? O raio da primeira circunferência, que é a circunferência maior, vale 6. R1 vai ser igual a 6 centímetros. Você tem que o raio da segunda circunferência vai ser 3, que é o que foi dado. Daí o que eu posso fazer? Eu quero calcular a área interna a maior e externa a menor. O que eu faço? Área do círculo grande menos a área do círculo pequeno. Pego o círculo grande e retiro o círculo pequeno. O círculo maior tem raio 6, percebe? Círculo menor tem raio 3. 6 ao quadrado, 36π menos 9π. O que nós temos ali, ó? 36π com menos 9π, 27π, unidade centímetro, centímetros quadrados. Então isso a gente tem que tomar esse cuidado em relação a isso. A gente tem que tomar esse certo cuidado aqui, ó. Perceba que eu sou obrigado a te fornecer duas coisinhas. O que eu sou obrigado a te fornecer? Eu falei que as circunferências são tangentes internas, e esse centro pertence a essa circunferência. Então não tem outra condição. Para elas serem tangentes internas e esse centro pertencer à menor, tem que acontecer isso aqui. O quê? O diâmetro da menor é exatamente o raio da maior. Como consequência, se isso aqui é 3, área desse círculozinho, 3 ao quadrado, 9π. Mas dobrando isso eu tenho 6, que é o raio do círculo maior. 36π, a subtração te dá 27π. Vou ficar aqui do ladinho para que você consiga copiar. Beleza?
Então é isso, meus queridos. Fechamos essa aula, mais uma para conta. Um grande abraço para você, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!